Na imensidão de outro universo, nos confins do espaço, existe um lugar chamado Coração da Criação. E lá habita um ser que é a manifestação do próprio universo, e que de lá observa as criações das galáxias, das estrelas e de novas fontes de vida. Seu nome é Yamandu, e com todo esse poder em suas mãos está incrivelmente entediado. Ok, sejamos sinceros, não era tão difícil imaginar que isso ia acontecer. Tipo, o Yamandu é bem velho mesmo, ele tava ali, sozinho, por milhões e milhões de anos. Sem falar que ele é o único ser consciente de todo aquele universo. Era lógico que com o tempo ele ia se cansar de tudo aquilo. Então ele ficou lá e teve uma ideia. Ele resolveu deletar todo o universo e fazer de novo. E lá foi ele, concentrou todos os seus poderes e... Tambam, surgiu um novo multiverso. Um multiverso cheio de galáxias, estrelas, tudo novinho, sem Yamandu conhecer de nada. Era um ótimo lugar para ele explorar. Ele estava realizado, só que tinha um problema, ele continuava sozinho. Então ele teve a ideia de dividir sua alma em duas partes. E que essas duas partes ganhariam consciência. Então ele foi lá e... Os dois pedaços de alma tinham sexo. Um era feminino e o outro masculino. A feminina era Yandesi e o masculino é Anga. Yandesi ficou responsável pela matéria, ou seja, tudo que é feito, enquanto Anga ficou responsável pelo tempo e pelas almas. Pode ser um pouco desnecessário falar isso, mas os dois nasceram ao mesmo tempo, o que significa que eles são equivalentes. Ou seja, eles têm as mesmas responsabilidades e os mesmos poderes. E é só isso mesmo, de boa. Atenção! A partir desse momento eu tive que dar uma improvisada devido à falta de informação. E as informações que eu encontrei foram tão vagas que eu tive que usar da minha criatividade para preencher os buracos dessa história. Eu não estou mudando ela, só estou melhorando. Assim que os dois ganharam consciência, o Yamandu se apresentou para eles e eles logo criaram uma união. Apesar das personalidades diferentes, o time da aventura estava completo. E que comece as apresentações. Com o passar do tempo, os conflitos começaram a aumentar entre Yandesi e Anga. Os motivos eram as responsabilidades, que os dois ficavam jogando um para o outro, como se fosse briga de criança mesmo. Essas brigas sem sentido só aumentavam e aumentavam, e Yamandu lá, escutando tudo aquilo. Até que chegou um momento que ele estava ali de boa, avistando um cometa, tranquilinho, e o Anga foi arremessado pela Yandesi em direção ao cometa, estragando tudo. E aí ele ficou como? Eita porra! Eu não assumo esse BO. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa, eu tô louco? Não, eu não tô louco! Eu não tô louco! Certamente que sim. お前はもう死んでいる。何? Pera lá, amigão, apesar de gostar do seu humor e cômico, devo avisar que após avaliar a situação percebi que os dois estavam no mesmo barco, ou seja, você será o próximo. Pera, barco que barco? Meu Deus, como é burro. E uma forma de expressão, ele quis dizer que nós dois somos culpados, entendeu? Ah tá. Mas o que ele quis dizer com eu ser o próximo? Significa que você vai apanhar também, capa.
Percebe? Estou feliz que compreendeu a situação agora onde é que estávamos. Após isso, não sabemos muito bem o que aconteceu, só sabemos que a Yamandu conseguiu dar um jeito na rebeldia dos dois, nos conflitos para ser exato. Tem uma versão que diz que ele enganou eles com um jogo, porém eu não achei muito confiável a fonte da informação, então eu resolvi deixar pra lá. O importante é que depois de um tempo, uma relação estranha começou a surgir entre eles. E essa estranha relação tem nome e se chama amor. Eu não consegui deixar minha voz grave, então fazer o quê? Começou a surgir sentimentos entre Yandere e Anga. Só que tudo que podia dar errado deu nesse relacionamento, porque a Yandere não gostava do Anga. O Anga gostava da Yandere e a Yandere gostava do Yamandu. Então um dia... Angar, posso falar com você? Tem algo que eu sempre quis te falar. Eu estava esperando o momento certo e acho que chegou a hora. Ah, meu Deus, eu sei o que você quer dizer. Você sabe? Sim, eu sei. Estou apaixonada pelo Yamandu. Eu resolvi te contar porque você e meu melhor amigo gay. Eu resolvi te contar porque você e meu melhor amigo gay. Yamandu espera um pouco. Sem querer se precipitar, mas qual vai ser os nomes dos nossos netos? Porque dos filhos eu já escolhi. Pode repetir? Quer praticar a arte milenar da procriação com essa criatura perfeita que sou eu? Não. Mas eu te amo. Como ousa fazer ela chorar, seu monstro sem coração? Eu te desafio para um duelo até a morte. Chato, eu não ligo pra isso, que saco. Antes de continuar com a história, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Como que o Yanga conseguiu se apaixonar pela Yandere, que literalmente arremessou ele em um cometa? Tipo, como que a pessoa se apaixona por uma pessoa que vive te batendo? A não ser que na hora que ela arremessou ele, ele bateu a cabeça no meteoro, danificou o cérebro, o lombar, sei lá. Lascou a cabeça. A não ser que ele curta algumas coisas obscuras, né? Aí é outra coisa. Mas né? Você tem que admitir que estranho é. Voltando para a história, o Yamandu não aceitou o desafio e ficou por isso mesmo. De algum jeito o Yanga... Caso que eu falei, o Yanga conseguiu fazer a Yandere se apaixonar por ele de algum modo, de forma que a gente nem sabe como aconteceu. Eu tenho minhas suspeitas, né? Mas o importante é que o amor está no ar. E com o amor no ar, Yandere e Anga iam de lá pra cá e lá pra lá, juntinhos. E eles tiveram a ideia de fazer o ato mais romântico possível. Afinal, o que tem de mais romântico em literalmente se tornar um só ser com seu parceiro? Sim, eles literalmente tiveram a ideia de fazer a fusão do Dragon Ball. E eu juro que não estou inventando. Embaixo aí vai estar os links das fontes que eu pesquisei. Voltando pra história, o Yamandu viu aquilo e já avisou. Essa ideia é uma merda, vai dar ruim. Vocês não foram criados para voltar a ser o que eram. Eu dividi vocês em dois pedaços. Vocês querem voltar a ser um só ou os inteligência? Os avisos do Yamandu entraram no ouvido e saiu no outro. Eles foram lá e fizeram a fusão do Dragon Ball. Nesse exato momento,
O céu se iluminou com um brilho avermelhado, estrelas surgiram, pá. Houve uma grande explosão de alegria, felicidade e depois melancolia. Pois o Younger faleceu. Na verdade eu não disse se ele morreu, se ele sumiu, só se ele foi embora. Só que não tem mais nenhuma citação dele em lugar nenhum. Eu pesquisei bastante para fazer esse vídeo e não encontrei nada depois disso. Então eu acredito que no meio da explosão o Younger bateu as botas. A Yandersea estava grávida agora. Durante aquela explosão que aconteceu, o Yamandu se transformou em um tatu e vazou. Tipo, ele viu a explosão acontecendo e falou: mas que merda é essa? E vazou. Ele não se importou nem um pouco se eles iam morrer, se eles iam se transformar em outro ser. Ele só foi embora. A partir desse momento eu já falei no vídeo da origem do Tupã, link na descrição. Mas eu vou dar uma revisada. O Yamandu virou um tatu, gerou uma explosão. E ele viu que tinha criado algumas coisas. Ele virou um beija-flor para ver melhor o que tinha criado. Ele viu que aquilo que ele tinha criado tinha vida. Então ele resolveu se transformar no música tema. Ele usou o corpo do Tupã por algumas eras. Ele deu uma volta na Terra. Encontrou a Bunhuna que estava debaixo dela. Conversou com ela, explicou sobre tudo que ele tinha criado acidentalmente, sobre as onças celestes. Ela explicou para ele que ela estava presa ali bastante tempo. E o Yamandu queria descobrir uma coisa: o poder da fala, que é a habilidade de criar qualquer coisa através da fala. A Bunhuna conhecia sobre esse poder, apesar dela não poder usar. Eles fizeram um trato, então. O Yamandu ia ensinar ela o poder da clonagem e libertar ela, e ela ia ensinar ele o poder da fala. O Yamandu aprendeu a habilidade da fala, porém ele não era capaz de usar, devido ao seu imenso poder. Então ele perguntou para a Bunhuna o que ele tinha que fazer para diminuir o seu poder. Ela falou que ele tinha que tomar uma poção. O Yamandu se negou a tomar a poção. Ele teve a ideia de fazer a transferência corporal. E naquele momento nascia um ser mortal, de carne, ossos e cabelos. Aquele era o primeiro humano que o Yamandu estava dentro dele. Então aquele ser falou água e surgiu os rios. Ele falou areia e surgiu as praias. E o Yamandu foi lá andando devagarzinho e viu o reflexo dele nas águas. Então ele percebeu que aquilo que ele tinha criado era bonito e falou belo. E surgiu a primeira mulher, que basicamente era ele, só que versão feminina. E é agora que a história começa de verdade. Porém vai ficar para o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva. Valeu, falou, tchau.